Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre o teorema ergódico, o teorema principal, né, da teoria ergódica. Para motivar os enunciados dos teoremas ergódicos, tomemos um conjunto mensurável como medida positiva para uma certa medida preservada por uma transformação. Vamos analisar o conjunto dos iterados, né, dos pontos que voltam para E, das visitas ao E. Então, o teorema de recorrência de Poincaré garante que este conjunto é infinito. O conjunto de pontos, o conjunto de iterados que retorna um certo conjunto E. Ele é infinito para quase todo ponto X. Em E. Uma informação mais quantitativa pode ser obtida considerando o tempo médio de visitas de X a E, ou seja, eu olho quantas vezes eu visitei E nos iterados de 0 até N, né? 0 até N-1 de fato, né? E isso são N iterados, vejo quantas vezes eu visitei E e divido por N, faço a média, né? Esse é o tempo médio de visita de X a E, e faço o limite, ok? Se isto existir, né? Se isto existir, este limite existir, temos o tempo médio de visita de X ao conjunto E. Ou no caso de um fluxo, né? No caso de um fluxo, nós olhamos para o comprimento, né? O tamanho do conjunto de tempos de T's que visitam o E, tempos que a trajetória de X pelo fluxo passa no conjunto E, olhamos para a medida desse conjunto do ponto de vista da medida de Lebesgue e dividimos pelo T, que é o comprimento do intervalo onde nós olhamos as visitas, okay? E fazemos este limite. Se o limite existir, temos então o tempo médio de visitas de XE pelo fluxo. Portanto, seria interessante saber em que condições este tempo médio, também chamado frequência de visitas ou frequência assintótica de visitas, ela é positivo. Além disso, mais básico ainda é saber se os limites existem. Okay? Então, estas perguntas remontam ao trabalho do físico austríaco Ludwig Boltzmann, viveu na segunda metade do século XIX, fundador da teoria cinética dos gases. Ele é partidário da teoria atómica, que na época não estava ainda estabelecida, era muito controverso se existiam átomos ou não naquela época, e, portanto, ele era partidário da teoria atómica, segundo o qual os gases são formados por um grande número de partículas minúsculas em movimento que se entrechocam continuamente. Deveria ser possível descrever o comportamento de um gás aplicando as leis da mecânica newtoniana a cada uma das partículas, ok? Mas o número delas é enorme, então ele seria obrigado a usar estatística, né? O problema então é descrever os gases à escala macroscópica, à nossa escala do dia a dia, como resultado estatístico da combinação de todos os movimentos destas partículas. Para formular matematicamente esta teoria, o Boltzmann assumiu a hipótese ergódica. Ele assumiu que para os sistemas que descrevem o movimento das partículas de um gás, que são fluxos hamiltonianos, na linguagem de hoje a suposição era o tempo médio de visita, a frequência, a qualquer subconjunto mensurável, existe e é igual à medida do conjunto para quase todo ponto X. O esforço para validar ou invalidar esta suposição levou a avanços importantes em matemática. Estas teorias chamam-se a teoria ergódica e sistemas dinâmicos, né? E em física teórica também, que é a chamada mecânica estatística e a termodinâmica. Okay? Entender, né, tudo que sai desta suposição, e se esta suposição é verdadeira ou não, levou a novas disciplinas dentro da matemática e da física. Então, qual era a suposição? O tempo médio de visitas, aquela frequência, a qualquer subconjunto mensurável, existe e é igual à medida do conjunto para quase todo o ponto X. Claro que aqui temos que pensar onde deve ser uma medida invariante, que o Boltzmann não estava especificando qual era, ele pensaria que era a medida de Lebesgue, seria a medida mais natural. Lembremos também que a teoria da medida, né, a ideia abstrata de medida, só aparece na primeira metade do século XX. Né? E as probabilidades só foram formalizadas também depois que apareceu a teoria da medida por Kolmogorov. Então,
no século XIX, quando Boltzmann viveu, não estava muito claro o que era uma medida. Não existia essa noção. Então a única coisa que as pessoas sabiam era que existia o volume. Então era isso que ele estava pensando, um certo volume, que seria preservado por um certo fluxo hamiltoniano. Okay? E nesses casos, os fluxos hamiltonianos são conservativos, eles preservam uma certa forma de volume num espaço de dimensão muito grande. Então, essa noção fazia um certo sentido, mas a noção mais abstrata de medida só ficou clara muito mais tarde. Então, se nós tomarmos a função característica do conjunto E, então aquela frequência assintótica de visitas pode ser vista deste jeito. É a média temporal da função φ ao longo da órbita de x. E, portanto, nós podemos buscar um resultado que garanta a existência do limite para funções φ muito gerais, mensuráveis, integráveis, contínuas, etc. Podemos tentar mostrar que este limite existe o mais geralmente possível. Bom, um dos primeiros resultados foi o teorema ergódico de von Neumann, que ele garante que o limite existe em média quadrática, existe como uma função de L2 para toda a φ que seja de quadrado integrável. Depois vem o teorema ergódico de Birkhoff, que é um pouco posterior. Ele vai mais longe e garante que de fato há convergência μ-QTP para quase todo o ponto. E assim, este limite, o limite da frequência assintótica, ele está definido μ quase sempre. Tá, o teorema ergódico, que é o teorema ergódico de Birkhoff, vai ser deduzido de resultado mais geral, de um resultado mais geral, o teorema ergódico subaditivo, que é de Kingman, que garante que, agora, em vez de nós termos aqui uma média, garante que φn sobre n converge, QTP, em que o φn é uma sequência de funções que satisfaz esta relação, é uma sequência subaditiva de funções. Okay? Mesmo assim, isto vai ter convergência e o teorema ergódico subaditivo é um pouquinho mais geral do que o teorema de Birkhoff. Nós veremos isso. Okay? Então, nós vamos deduzir usando o teorema ergódico subaditivo, que tem várias outras consequências importantes, inclusive na teoria ergódica diferenciável, o teorema de Ozeleretz, a existência de expoentes de Lyapunov. Okay? Isso é extremamente útil. Comecemos então por ver o teorema ergódico de von Neumann. Ele foi provado em 1932, foi publicada a prova em 1932 por John von Neumann. Ok, então ele trata de isometrias em espaços de Hilbert. Num espaço de Hilbert, que é um espaço com produto interno, cuja norma induzida faz dele um espaço de Banach, dado um subespaço fechado, nós sabemos, isto é algo que vocês podem conferir em análise funcional, o espaço de Hilbert, dado um subespaço fechado, um subespaço vetorial fechado, ele é igual a f mais o f ortogonal. Até aqui é soma direta. Tá? O fechado, todo o subespaço fechado tem um suplemento, um complemento ortogonal e está em soma direta com ele. O espaço inteiro é soma direta de f com o seu ortogonal se o f for fechado. Okay? Até aqui é a definição da ortogonal usual. Então, esta decomposição define a projeção ortogonal em f. Tem uma só aplicação que projeta ortogonalmente todo o vetor do espaço no subespaço fechado f, que é caracterizada por isto aqui. Dado um ponto, a sua distância à projeção ortogonal é a menor distância do ponto ao subespaço, de fato. A realização da menor distância do ponto ao subespaço. E além disso, a projeção restrita ao próprio subespaço, a projeção no subespaço restrita ao subespaço, é a identidade. Logo, nós temos que as projeções, de fato, satisfazem esta relação. Elas são idempotentes. De fato, isto não é idempotência. Elas são iguais ao seu quadrado. O operador adjunto de um operador linear contínuo U é definido da forma usual, é aquele que passa para o outro lado no produto interno, conhecido de álgebra linear. Um operador U
de um espaço vetorial é uma isometria, né? O espaço vetorial com produto interno é uma isometria se preserva o produto interno. Significa que, né, U aplicado a um certo vetor U, produto interno com U aplicado a um certo vetor V é a mesma coisa que produto interno de U com V, qualquer que seja o vetor U e V. Em particular, né, passando para os adjuntos, temos que o U estrela U, né, U estrela U de UV é igual a UV e, portanto, né, o U estrela U ele tem que ser a identidade, okay? Que é a consequência de ser uma isometria. Aqui falta indicar que isto é igual a o produto interno V. Assim, uma isometria satisfaz que o quadrado de UV, em norma, é UV vezes UV, claro, produto interno, né? Fica U estrela UVV, e isto é a mesma coisa que V por V, portanto é igual ao quadrado da norma de V. Ou seja, a norma de UV é igual à norma de V, portanto é uma isometria, automaticamente, uma isometria preservando as distâncias, portanto, a distância é a origem, né? E, portanto, ela é injetiva, mas é não necessariamente sobrejetiva, ok? Esta sequência de igualdades mostra também que U preserva a norma se só se U estrela composta com U é a identidade. Então, o que acontece aqui para nós, né, para o nosso caso, porque é trabalhar com estas isometrias? Bom, porque se eu tiver uma transformação que preserva uma medida, então o operador de Koopman, nós já fomos apresentados, o operador de Koopman, que é o operador que pega numa função e lhe associa a composta da função com a transformação, com a dinâmica, né? Este operador, que de fato é um operador de L2 em L2, se φ está em L2, o φ oposto com F está também em L2 e satisfaz, obviamente, esta invariância, porque a Mi é F invariante, então a norma de φ após F é igual à norma de φ, a norma quadrada, né? Portanto, ele tem uma isometria no espaço L2, né? com a norma quadrada. Então, automaticamente, graças ao produto Koopman, né, toda a dinâmica com uma medida invariante induz uma isometria num espaço de Hilbert, que é este L2 aqui. Okay? Então, já sabemos que as funções invariantes pelo operador de Koopman são importantes. Lembrem-se da condição de ergodicidade, né? Como um lemazinho, se U é uma isometria, então eu tenho um ponto fixo se só se esse ponto fixo é ponto fixo para o adjunto também, né? Um vetor é fixado, se ele for fixado pelo adjunto, ou eu tenho um autovetor com autovalor 1 se só se eu tiver o mesmo ele também for autovetor com autovalor 1 para o adjunto. Vamos usar isso já. Então, teorema ergódico de von Neumann, 1932, tomemos uma isometria no espaço de Hilbert e tomemos P, a projeção ortogonal sobre o subespaço dos vetores fixados, ou seja, o autoespaço associado ao autovalor 1. Né? São os vetores invariantes pela minha isometria. Então, a média temporal de qualquer vetor pela dinâmica dada pela isometria, a média temporal, converge para a projeção desse vetor. Tá? Então, está garantindo que e como estamos sempre no espaço livre, esta convergência é exatamente na norma L2, né? Portanto, nós temos convergência na norma quadrática. Então, para provar isto, consideremos este conjunto, o conjunto L de U, que é o conjunto das diferenças dos vetores que são dados por UV menos V, para todo o V em H, e o fecho dele. Vamos ver que o conjunto dos invariantes, dos vetores invariantes, é exatamente o ortogonal a este fecho. Ok? Ok, então tomemos um V invariante e seja um W no fecho daquele subespaço. Então, automaticamente, o U estrela também deixa o V invariante, de acordo com o lema. E, portanto, vão existir o N, não, sendo W o fecho
W no fecho do L de U, então existem elementos do espaço de tal forma que dentro do L de U vão convergir para o W. O W é um ponto de acumulação do conjunto L de U. Mas o L de U são vetores desta forma. Então existem vetores de tais formas que o K menos o K vão convergir para W quando o K é infinito, na norma do espaço. Okay? Por definição do próprio fecho de L de U. Assim, para cada n maior ou igual que 1, se eu fizer o produto interno do vetor v, este v que eu tomei aqui em cima, com o vetor u de uk menos uk, eu vou fazer u de un menos un, neste argumento, então eu, ao fazer este produto interno, né, fico com o produto, faço aqui a distributividade, é o produto interno com o un, o produto interno de v com o n, uso a definição de adjunto, passo para u estrela v com n, e acontece que u estrela de v é v. Portanto, eu fico com v vezes o n menos v vezes o n, 0. Ou seja, o v é ortogonal a estes vetores. Portanto, no limite, quando eu tomar o limite, ele continua ortogonal pela continuidade do produto interno. Portanto, nós mostramos que todo elemento dos invariantes está no ortogonal do fecho. Reciprocamente, tomemos um vetor v, no ortogonal do fecho. Okay? Então, o v, em particular, está no ortogonal do L de U. Então, o v é ortogonal a todos os vetores da forma u de U menos u. Ou seja, u estrela de v menos u igual a v vezes u. Para todo u. Ok? Mas então, isto significa que, uma vez que isto é igual, ou seja, u estrela v produto interno com u é igual a v produto interno com u para todos os u's, em particular isto implica que u estrela de v é igual a v, significa que este v tem que ser fixo. Okay? Para concluir que u estrela de v é fixo, basta de facto escolher aqui, observem, fica a mesma coisa que u estrela de v menos v, produto interno com u, então basta escolher o u, sendo igual a u estrela de v menos v. E isso vai dizer que u estrela de v menos v é 0. Tá? Bom, então u estrela fixa o v e, portanto, pelo lema, o u fixa o v. E, portanto, nós temos que o ortogonal do fecho está contido nos invariantes. Se os invariantes coincidem com o ortogonal do fecho do LU, então segue pela observação que nós fizemos atrás que o conjunto inteiro, o espaço inteiro de Hilbert é igual à soma direta do I dos invariantes com o L de U. Okay? E usando isto, podemos agora verificar a igualdade que queremos provar nos invariantes. Depois nós verificamos a igualdade que queremos provar neste espaço e depois verificamos no espaço inteiro. Okay? Então, para os invariantes é trivial, né? Se eu pegar um V que é invariante por U, então isto aqui obviamente é V e isto coincide com P de V, porque o P é projeção nos invariantes. Então, para os invariantes é trivial verificar a igualdade. Portanto, o limite das médias existe e é dado por P de V nos invariantes. Caso o V esteja em L de U, então o V pode ser escrito como U menos Uzinho para algum U, por definição. E logo, esta soma, de fato, vira uma soma telescópica. Não é? Porque o J de V passa a ser o J mais 1 de U menos o J de U. Então, vira uma soma telescópica, portanto, isto aqui é igual ao último menos o primeiro. E a média disto aqui vai automaticamente para 0. Porquê? Né? Porque o U é fixo, né? E o N de U é lembrar que o N é uma isometria, né? Então, a norma disto aqui é fixa, é a norma de U. Então, o U está fixo, este aqui tem sempre a mesma norma, divido por N, a norma vai para 0. Então, este aqui vai para 0, mas acontece que, como este espaço está no ortogonal
dos invariantes, então a projeção de um elemento desse espaço nos invariantes é 0. Isto coincide exatamente com o limite disto aqui. Certo? Okay? Nós usamos então esta igualdade aqui para mostrar que isto aqui tem uma norma limitada que dividido por n vai passar. Se por outro lado o V estiver no fecho do U, nós obtemos então uma certa sequência que vai aproximar o V, ok? Com K indo para infinito, né? Então quando eu fizer estas médias, eu fizer a comparação das médias do V e das médias do VK que está convergindo para o V, né? Eu vou obter que esta média enorme é menor ou igual que esta diferença aqui, e portanto ela é menor ou igual que esta diferença, por causa da isometria. E isto aqui está indo para zero. Tá? Isto significa que se eu fizer o n ir para infinito e depois o k ir para infinito, obtenho que aquela média é zero. Né? Se eu fizer o n ir para infinito, eu sei quem é esta média é zero, né? E depois eu faço o k ir para infinito e vejo que aquilo é zero. Mas zero coincide também com a projeção de todo o vetor que está no fecho de LU. Ok, então eu provei que as médias convergem para onde nós queremos em dois subespaços, no subespaço dos invariantes e no LU, no fecho de LU. Mas esses dois subespaços fazem o espaço inteiro com soma direta. Eles compõem o espaço inteiro em soma direta. E U é um operador linear. Então já está. Qualquer outro vetor vai ser uma soma de um vetor invariante com um vetor do espaço do fecho do LU. E o U, as iterações do U, como o U é linear, vão ser as iterações do invariante com as iterações do outro vetor que está no fecho do LU. Então, os dois, cada uma delas, né, já converge, eu já provei que converge, então a soma vai convergir também. Isto completa a prova. Né? Um corolário imediato é que para uma transformação mensurável que preserve uma certa probabilidade e para um φ em L2, a média, então, esta média, converge na norma quadrática em L2 para a projeção ortogonal, que eu vou chamar aqui φ, de φ no subespaço de funções variantes. Portanto, tenho a garantia de convergência. O mesmo vale para a média para o passado, né? Para n andando para trás, caso f seja invertível e o limite é a mesma φ. Certo? Basta nós trabalharmos com o operador de Koopman ou o operador de Koopman para f-1, que é também uma isometria em H e tem o mesmo espaço invariante, portanto vai ter a mesma projeção, logo as imagens, né? A convergência é para a mesma função. Okay? No próximo vídeo falaremos do teorema ergódico de Birkhoff.